Olá, que bom ter vocês aqui comigo nesse primeiro workshop 5 passos para ser italiano. Durante essa aula, nós vamos passar por todos os passos do processo de dupla cidadania italiana e eu espero que ao final você se sinta mais capacitado para passar por esse processo sozinho e com menos dificuldades. Eu sou Roberta Xavier, advogada especialista em Direito Internacional Privado com foco em processos de dupla cidadania italiana. E nesse workshop eu vou te ensinar como se tornar um cidadão italiano, mesmo que você esteja totalmente perdido e não saiba por onde começar. Eu vou mostrar para vocês como é possível descobrir sozinho se você tem direito, se o seu antepassado era italiano, onde ele ou ela nasceu na Itália, se a sua via é uma via paterna ou materna e ainda qual a forma mais rápida de fazer esse processo de cidadania italiana. Eu já ajudei diversos clientes como advogada a fazerem os seus processos de cidadania italiana e ainda eu mesma já passei por todas essas fases quando eu fiz o meu processo. Então eu sei o que realmente é difícil e como pode ser difícil passar por essa primeira etapa sozinho. Por isso eu criei esse workshop para ajudar você que está começando e não sabe o que fazer. Então vamos lá? Nesse workshop nós vamos abordar 5 passos principais para iniciantes. Quais são esses passos? No primeiro passo, nós vamos abordar o tema se você tem direito ou não. No segundo passo, nós vamos descobrir se existe de fato um italiano na sua família. Se existia lá um bisavô ou um trisavô que era italiano. No terceiro passo, nós vamos descobrir como encontrar o nascimento do italiano ou da italiana na Itália. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas de como descobrir, como encontrar onde estava esse registro, em qual comune está esse registro. No quarto passo, nós vamos discutir qual a sua via, se ela é uma via materna ou uma via paterna. E isso não quer dizer que é a sua via pela parte da sua mãe ou pela parte do seu pai. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para que você possa entender de fato o que significa via paterna e via materna. No quinto passo, nós vamos discutir qual a opção mais rápida para que você possa fazer esse processo. Nós sabemos que hoje a maior dificuldade do brasileiro é fazer o processo pelo Consulado de São Paulo, porque a fila atualmente está em 10 anos. Estão chamando 2008, 2009 e 2010 atualmente. Então, quem não quer, quem não pode esperar 10 anos para fazer o processo, eu vou mostrar para vocês que existem outras opções e outras formas mais rápidas de fazer esse processo de dupla cidadania italiana. Então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta que eu mais recebo, que é: doutora, tenho direito à cidadania italiana? Eu poderia responder essa pergunta com uma resposta bem simples, que seria: para ter direito, basta que tenha descendência. Mas essa não é uma verdade, porque vai depender se vão existir ali no seu processo causas da interrupção da transmissão da cidadania italiana. Então não é tão simples assim. Depois eu vou fazer um vídeo apenas com as causas da interrupção da transmissão da cidadania italiana, porque ali você vai ver em quais ocasiões pode ser que você seja impedido de seguir com o seu processo de cidadania italiana. Mas voltando ao assunto de quem tem direito, para ter direito na cidadania italiana, diferente de outras cidadanias europeias, não existe ali um limite de geração. Então não importa se o italiano era o seu bisavô, o seu trisavô ou o seu tataravô. O que importa é que você tenha de fato a descendência italiana e não tenha nenhum impedimento ali no seu processo, nenhuma causa de interrupção da transmissão da cidadania italiana. Outro ponto muito importante para ver se você tem direito ou não é juntar no processo a certidão negativa de naturalização do italiano ou da italiana. O que é essa certidão negativa de naturalização? Essa certidão negativa é uma certidão que você, após encontrar o nascimento do italiano, que falaremos no próximo passo, com as informações ali presentes, você consegue emiti-la de forma online. Ela sai quando negativa no mesmo momento e ali você vai ter informação de que o italiano não se naturalizou, ou se tiver se naturalizado, é importante que tenha se naturalizado após o nascimento dos filhos ou do filho ou da filha ali que lhe transmite a cidadania. Então, se ele se naturalizou após o nascimento do filho, não teria ali nenhum impedimento para que você possa seguir com o seu processo. Mas a princípio, para você que está começando o seu processo, importa primeiro que a gente junte todos os documentos,
para que depois o advogado ali, que vai ficar responsável pelo teu processo, para que ele possa fazer uma análise, e essa análise, sim, ele vai poder te dizer, com essa análise, se você tá apto ou não para fazer o processo de dupla cidadania. A segunda pergunta que eu mais recebo para quem tá começando e ainda tá bem perdido ali, né, não sabe como começa, por onde começa, como eu descubro se existe de fato um italiano na minha família. Por quê? Porque a maioria das famílias, elas falam, tinha o seu bisavô, o seu trisavô que era português, ou o teu bisavô, a tua trisavó veio da Itália. Mas as famílias não sabem, não se lembram, não se recordam às vezes, se de fato isso é uma verdade, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa buscar, através da documentação, a prova de que de fato existia um italiano ali na sua família. E como fazemos isso? Bom, é muito simples, tá? Pode não parecer simples para você, mas quando você começar a se aprofundar, você vai perceber que não é tão difícil assim identificar essa informação através dos documentos, das certidões de nascimento e casamento dos seus antepassados. Então, o primeiro passo é qual a certidão de nascimento ou a certidão de casamento mais antiga que eu tenho na minha família. Onde está localizada? Eu sei onde está localizada essa certidão? Eu sei onde o meu avô ou a minha avó nasceu? Eu sei onde os meus bisavós se casaram ou não? A informação mais antiga que eu tenho é onde os meus pais se casaram. Tudo bem, se for essa informação, não tem problema, a gente pode começar por aqui. Então, você vai pegar o nascimento do seu pai ou da sua mãe no cartório e ali vai constar as informações de onde os seus avós se casaram e talvez de onde o seu avô ou avó nasceu. Então, você vai novamente nesse cartório de onde consta a informação nessas certidões e você pede o nascimento do seu avô ou o casamento dos seus avós. Com esse nascimento em mãos, vai constar ali a nacionalidade dos pais do seu avô, dos seus bisavós. Então, constando a nacionalidade italiana, você já consegue comprovar. Ainda não consta brasileiro. Então, você vai seguir até encontrar a nacionalidade italiana nas certidões. Como eu vou seguir? Bom, você vai seguir pegando o nascimento do bisavô ou pegando o nascimento da bisavó e ali vai constar a nacionalidade dos trisavós, tá bom? Então, esse seria o primeiro passo. Os cartórios costumam emitir esse documento, você pode ligar, você pode mandar um e-mail, que eles costumam responder e costumam enviar. Então, você não precisa ir até a cidade onde está esse registro para fazer o pedido, tá bom? Eu vou deixar aqui um mini tutorial para vocês, com 2 sites que eu acho super importantes e de super ajuda nessa fase de busca do nascimento na Itália. O primeiro seria o site do Museu da Imigração de São Paulo, que ali você consegue encontrar a chegada do italiano ou da italiana no Brasil e também ali o nome dos filhos, o nome dos parentes e, às vezes, até o local, a província de que ele veio da Itália. Então, vou explicar aqui nesse mini tutorial para vocês como identificar, como encontrar essa chegada do italiano no Brasil. O próximo passo, com essas informações principais dos pais, data provável, ano provável do nascimento e etc., a gente consegue fazer uma busca no site do Family Search, tá? Esse site, ele é muito importante porque às vezes vai ter ali até a árvore genealógica já da sua família. Então é importante que você faça essa busca para ver se não tem ali já o local provável do nascimento desse italiano ou da italiana. Também vou explicar então como você faz essa busca para que você possa encontrar esse nascimento na Itália ou esse casamento na Itália. Então vamos lá. O primeiro site que a gente vai iniciar a nossa pesquisa é o Museu da Imigração em São Paulo. Esse site é para aquelas famílias que se estabeleceram em São Paulo quando chegaram no Brasil. Então, se a sua família, por exemplo, se estabeleceu no estado do Rio Grande do Sul, provavelmente você não vai encontrar a informação que você procura aqui. Mas, se a sua família se estabeleceu em São Paulo, provavelmente a informação que você procura está aqui. Vamos em acervo e pesquisa, acervo digital, registro de matrícula.
Em sobrenome, você coloca o sobrenome exato ou próximo do sobrenome da sua família. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, Borello. Pesquisar. Vamos supor que era Domênico Borello, o seu trisavô. Então, você vem em ver mais informações, porque pode existir vários Domênicos Borellos. Então, aqui a gente tem a informação de um Domênico que chegou sozinho no Brasil. Então, se o seu Dante Causa chegou no Brasil sozinho, se casou no Brasil, e voltando aqui, você tem a idade aproximada dele, a data de nascimento aproximada dele, você pode conferir aqui com esses dados, porque tem a data de chegada e a idade sempre. Então, você consegue fazer o cálculo para ver se pode ser que seja o italiano. Bom, esse aqui é português. Vamos ver um italiano aqui, Constantino Borello. Vamos ver, também chegou sozinho, idade 28, chegou em 1901. Vamos ver um chefe de família, Giuseppe Borello, italiano. Aqui consta o nome da esposa. Agora eu vou pegar aqui um exemplo de alguém que tem uma família maior. Vamos ver. Vamos ver o Luigi. Aqui consta o nome da esposa e dos filhos. Filha Júlia, Giovanni e Felice. Então, aqui, se você sabe que o filho do italiano tinha irmãos italianos, e ele nasceu no Brasil, mas ele tinha irmãos italianos com o nome de Júlia, Giovanni ou Felice, você já sabe que aqui tem uma chance grande deste ser o seu Dante Causa. Então, vamos voltar aqui nele para eu dar mais uma informação para vocês. Aqui também consta o navio. Então, vamos ver, vapor Pará, na chegada em 1894. Aí, você vai vir aqui. Listas de bordo. Em listas de bordo, você coloca o nome do navio, Pará. E o período. Vai aparecer aqui, aí você clica em documento digitalizado. Vai abrir o arquivo. Bom, a gente tem aqui 15 páginas, então o que você vai fazer? Você vai vir e vai verificar se consta a província. Nessa lista de bordo, não consta a província. Mas, às vezes, vai constar aqui, ó, entre nacionalidade e profissão, a província que veio. Então, pode ser uma informação bem importante para que você possa, pelo menos, saber a região, a província que veio o italiano. Então, você vai sempre procurar, a letra ela é bem complicadinha, mas se você fizer um esforço, você consegue identificar quem você está procurando nessa lista de bordo, tá? Então, esse seria o primeiro passo. Agora, a sua família não se estabeleceu em São Paulo, se estabeleceu em outro estado, esse site não vai te ajudar, mas você já possui certidões brasileiras que constam informações importantes para que você possa iniciar essa busca do local de nascimento do italiano na Itália. Você vai seguir para esse site do Family Search. Então, entrando aqui, vai aparecer vários outros que podem te auxiliar também, mas eu gosto bastante do Family Search. Você vai entrar com a sua conta e vai fazer o login, tá? Vou fazer o login aqui e já volto. Bom, voltando aqui, qual o primeiro passo quando você faz o login no Family Search? Você vai vir aqui pesquisar registros.
você vai colocar o nome do seu antepassado. Bom, vamos voltar em Luigi Borello. Aí você vem aqui em pesquisa. Vai aparecer aqui algumas pessoas que tenham o mesmo nome. E você vai tentar identificar qual é aquele que mais se aproxima dos dados que você tem. Então, você vai sempre observar, vai clicar no nome de cada um. E vai verificar aqui se aparece o nome do pai ou da mãe. E se esse nome do pai ou da mãe tá próximo ali, ou igual, né, ou idêntico ao nome que você tem. Bom, esse aqui não aparece, mas você pode vir aqui também. Pesquisar, registros. Aí você vem, vamos, Luigi Borello, e vem em pai. Aí você coloca o nome do pai, Antônio, e o nome da mãe, Teresa. Aí você consegue ver se tem algum registro aqui que coincide com os dados que você possui, tá? Esse site aqui, ele é um pouquinho complicado, mas ele tem várias formas de fazer a pesquisa e ele é muito útil. Se perder um tempinho, souber pesquisar, você provavelmente vai encontrar alguma informação que possa te auxiliar. Eu quis explicar de uma forma bem resumida, tá? O que seria ali o primeiro passo para que você pudesse fazer essa busca, mas caso você tenha alguma dificuldade, a melhor forma com certeza é contratar uma genealogista, um genealogista, para que ele possa fazer essa busca para você. Finalizando o passo 3, vamos para o passo 4, que é identificar através das certidões brasileiras, de todas essas certidões que você reuniu ao longo do seu processo de pesquisa, identificar se a sua via é uma via paterna ou uma via materna. Bom, o que significa isso? Não quer dizer se a sua descendência é pela parte da sua mãe ou pela parte do seu pai. A via materna é quando tem uma mulher na linha de transmissão cujo filho ou filha tenha nascido antes de 1948, tá? Então, quando houver uma mulher na linha de transmissão e o filho ou filha dela tiver nascido antes de 1948, essa será uma via materna. O que quer dizer isso, essa via materna? Quer dizer que você só pode fazer o seu processo de forma judicial. Você não pode fazer pelos consulados ou fixando residência na Itália através de um comune, tá? Você precisa fazer ele de forma judicial. O que quer dizer, então, a via paterna? A via paterna é o contrário, é quando é uma via composta por homens, ou que se houver uma mulher nessa via, ela não tenha tido filhos antes de 1948. Então, por exemplo, havia uma mulher na linha de transmissão que era sua bisavó, mas ela teve o seu avô ou a sua avó após 1948. Então, essa é uma via paterna, não é uma via materna. Agora, se ela tiver tido o seu avô ou a sua avó antes de 1948, aí sim será uma via materna. O que quer dizer, então, essa via paterna? Quer dizer que você pode fazer o seu processo através de qualquer consulado ou fixando residência na Itália através de um comune ou ainda de forma judicial, que se trata das ações contra as filas do consulado. Mas, resumidamente, a via paterna teria, então, essas três opções. Diferente da via materna, que a única opção de fazer o processo é de forma judicial. Muitos clientes acham que quando acontece a via materna, o processo fica interrompido e não é possível fazer, mas isso não é uma verdade. O que acontece é que você não pode fazer o processo através do consulado ou através do comune na Itália, você precisa fazer ele de forma judicial. Identificado se a sua via é uma via paterna ou uma via materna, obviamente você vai querer saber qual a forma mais rápida de fazer esse processo. Então esse seria o nosso passo 5 na busca da sua cidadania italiana. Bom, a forma mais rápida atualmente de fazer o processo para aqueles que não vão residir na Itália e fazer o processo fixando residência através de um comune é de forma judicial. A gente tem hoje uma fila no consulado de São Paulo, o que é um problema para muitos brasileiros, que está em 10 anos. Então, estão chamando atualmente os anos de 2008, 2009 e 2010. Ou se você ainda nem se inscreveu na fila do consulado,
e você gostaria que a sua cidadania italiana fosse feita de forma mais rápida, uma opção é fazer de forma judicial. Se a sua via não for materna, você pode ingressar com uma ação contra as filas do consulado para quem tem uma via paterna. Essa ação, o nosso escritório faz ela via Tribunal de Roma. Ela demora em média 2 anos. A gente teve até ano passado sentenças que saíram muito mais rápido, em até 8 meses. Mas por conta do aumento dessa demanda, essas ações estão demorando em média 2 anos atualmente. Por conta desse período que estamos vivendo de pandemia, apesar da gente estar distribuindo os processos de forma telemática e não ter tido nenhuma alteração na distribuição, pode ser que ocorra algum atraso, sim, por conta das audiências, mas na prática a gente ainda não sabe como isso vai funcionar. Os processos continuam correndo e é uma via que os clientes têm feito bastante opção, porque quando ele não tem a intenção de residir fora do país, na Itália, ele não está de mudança para a Itália, e ele não quer, não pode ficar esperando tantos anos na fila do consulado de São Paulo, ele acaba fazendo essa opção da via judicial, a ação contra as filas do consulado. Ali em até 2 anos viria uma sentença, tá? Então essa seria uma alternativa com um prazo intermediário, digamos assim. Na via materna, temos 2 pontos muito importantes que eu devo abordar aqui, que são pontos que podem configurar um risco ali nessa demanda. O primeiro ponto seria a ausência de documentos, que o próprio advogado pode falar para você antes de entrar com essa ação dos riscos, tá? Se existe ali alguma interrupção da transmissão da cidadania ou se falta algum documento muito importante para o seu processo. Então, ele pode te alertar antes de você ingressar com a ação desse risco. E o outro ponto muito importante é se configura uma falsa materna. O que é essa falsa materna? A falsa materna é quando o cliente tem as 2 vias. Então, ele tem lá uma bisavó italiana e também um bisavô italiano. Ele, via de regra, deveria fazer esse processo de forma administrativa. E ele faz a opção de fazer ele de forma judicial. Então, ele entra com uma ação no Tribunal de Roma e configura lá na frente, ao juiz analisar essa árvore, que ele tinha as 2 vias e que ele deveria ter feito a opção de entrar com esse pedido de forma administrativa. Então, o juiz pode julgar esse processo improcedente, tá? Então, essa é uma causa muito importante que você deve ficar atento antes de entrar com a sua ação, se a sua via for uma via materna e você tiver as 2 vias. E hoje, essa é a opção mais rápida que temos de fazer os processos de dupla cidadania, sem que você tenha que residir na Itália. Bom, finalizando então o raciocínio, passamos aqui por todos os 5 passos principais do processo de cidadania italiana, os passos iniciais do processo de cidadania italiana. Falamos primeiramente se você tem ou não direito à cidadania italiana. Depois, o segundo passo foi como identificar se existia de fato um italiano ou uma italiana na minha família, que expliquei de forma bem breve como encontrar através das próprias certidões brasileiras essa informação. No terceiro passo, nós falamos de como encontrar o nascimento do italiano ou da italiana na Itália, como encontrar o comune do nascimento. No quarto passo, nós falamos da diferença entre via paterna e via materna. E eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre as duas e que a via materna e via paterna não quer dizer o lado da família que você tem descendência. No quinto passo, eu expliquei resumidamente para vocês quais são as opções de fazer o processo e qual a forma mais rápida atualmente de fazer o processo de cidadania italiana sem sair do Brasil, sem ter que residir na Itália e sem esperar tanto tempo na fila do consulado de São Paulo. Então eu espero que todos vocês tenham entendido os 5 passos para ser italiano, os 5 passos iniciais para ser italiano e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso contrário, eu fico à disposição. Podem deixar as dúvidas nos comentários ao final desse vídeo ou pode entrar em contato comigo através do e-mail. Se eu estiver apta a responder, eu ficarei muito feliz. Então, se você gostou do conteúdo desse workshop, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal, para que você não perca nenhum conteúdo que postaremos referente aos processos de dupla cidadania europeia. Obrigada pela atenção e te vejo no próximo vídeo.